Ezequiel capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que fareis entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntava, cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizei-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Eu já encontrei muita gente, já me deparei com várias histórias no decorrer desses 20 anos de ministério. Porém, sexta-feira agora, de 15 em 15 dias, a igreja tem um trabalho que nós chamamos de alimento vivos. Nós saímos pelas ruas, pelas praças, pelos becos, entregamos uma sopa para os moradores de rua e a gente tem a oportunidade, um ou outro aparece pedindo oração e a gente conversa um pouco. Agora, sexta-feira agora, não aconteceu comigo, aconteceu com o Rodrigo e com as meninas que estavam junto com ele. Ele se deparou com uma mulher aqui na rodoviária. Ela já foi da igreja. Se eu não me engano, era da Assembleia de Deus. E o Rodrigo falando do amor de Deus, falando que Deus pode libertar, pode fazer infinitamente mais. E ela disse: olha, não ore por mim, eu não quero saber. A única coisa que eu peço a Deus é que eu venha ter uma morte tranquila, que eu não venha sofrer. Você sabe o que é você pedir R$2, R$3 para comer e a pessoa diz assim: aí eu lhe dou dinheiro se você me deixar me aproveitar de você? Pagar a comida com questões sexuais, ou ela viciada no crack, eu sustentar o crack, eu tenho que ceder o meu corpo. Eu só quero morrer.
Uma pessoa que chega a um nível dessa, e não apenas essa, mas tantas outras pessoas, é que chegou num limite, perdeu a razão de viver, perdeu a esperança, perdeu o sentido. O que ela quer, o que ela deseja é apenas a morte, botar um fim. Na perspectiva dela é botar um fim, mas que esse fim não venha a ser algo doloroso, algo terrível, mas apenas acabar com isso. Ora, na perspectiva daquele que sai para levar a boa nova do Evangelho, muitas vezes a gente se pergunta, tá, mas como é que eu comunico o Evangelho a uma pessoa que chegou num ponto desse, que perdeu a esperança de tudo? E eu não pude ajudar porque eu estava conversando com um outro rapaz e eu só vi a conversa no final, eles compartilharam. Estou começando a conversar com você, e já disse que nós estamos falando sobre avivamento, e a palavra avivamento significa trazer de vida algo que está morto, algo que um dia teve vida, algo que um dia o coração bateu, vibrou, se alegrou, se empolgou com Deus e com as coisas de Deus. Avivamento numa questão espiritual. Aquela mulher e tantas outras pessoas que nós andamos, convivemos, e falo não apenas pessoas em situação de rua, mas gente que tem uma certa posição, um certo status na sociedade, gente que conhece a Deus, que conhece a palavra, mas que de algum jeito, de algum modo, aconteceu alguma coisa na sua vida que o impactou profundamente e essa pessoa perdeu a esperança, perdeu o sentido de servir a Deus, de amar a Deus, não acredita mais em nada. Não acredita mais na igreja, não acredita mais em pastor, não acredita mais em nada. É do homem. Como é que a gente trata com isso? E hoje, de um modo bem particular, bem pessoal, a minha oração é que Deus venha confrontar o Marcelo, venha confrontar cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Será que tem alguma área na minha ou na sua vida que estamos assim, iguais àquela mulher diz assim, eu não acredito mais nisso. Eu não acredito mais que possa mudar as circunstâncias. Não acredito que algo que um dia trouxe vida, um dia trouxe alegria, mas que morreu, secou, acabou, possa voltar de novo. E aí a gente tem uma capacidade muito grande de tentar fugir da realidade. Tem gente que foca nos estudos, outros no trabalho, num hobby, num lazer, de tal forma que, no fundo, é uma tentativa de não olhar para aquela área da minha vida, naquela área que está seco, naquela área que morreu, naquela área que eu não quero mais mexer com isso, porque já passei um tempo na minha vida e acabou, morreu, não tem mais jeito. Será, queridos, que tem alguma área na sua vida que você está assim, está seco, está sequíssimo, ou igual aquela mulher? Não ora mais por mim, não fala mais não, eu só quero morrer. E que essa morte não venha a ser uma morte trágica. Acabou Aí você pode estar pensando, tá, mas o que é que eu poderia responder? O que é que o Rodrigo poderia responder a uma situação dessa? Esse não é o foco, mas
Se eu tivesse a oportunidade, até disse hoje pela manhã para o Rodrigo, Rodrigo, foi coisa de Deus para a sua vida, porque eu não pude nem correr para tentar te ajudar. Mas o que é que se diz quando uma pessoa chega a esse ponto? Não tem mais jeito. Eu me lembrei, esqueci o nome, eu só lembrei... Esqueci o nome do autor, foi uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel, não sei se foi de literatura, alguma coisa assim. Essa pessoa, na sua infância, há muitos anos atrás, ela viveu o Holocausto, junto com os seus pais. Era criança e no seu livro, em um determinado momento, ele disse que ali ele perdeu, ali Deus morreu para ele. Como servir a Deus, como acreditar em Deus, como continuar sendo fiel a Deus numa situação daquela. E todos nós sabemos e conhecemos muito bem a história. Em algum lugar, uma certa pessoa diz que o mesmo Deus que viu o seu povo, o povo judeu, sendo massacrado, sendo pisado, exterminado, foi o mesmo Deus que viu seu filho, o seu único filho, lá naquela cruz, morrendo por causa dos meus e dos seus pecados. Deus, ele viu a dor, Deus, ele viu o sofrimento do seu filho Jesus. E assim como aquela mulher, e assim como aquele povo que estava no campo de concentração, e assim como Jesus estava na cruz, Deus viu e ele não ficou indiferente. Pelo contrário, era necessário que o seu filho, o seu único filho, pagasse o preço na cruz, para que eu e você, aquela mulher e tantas outras pessoas que um dia teve vida, mas que perdeu essa vida em Cristo Jesus, possa ter vida. Mas eu quero olhar para o texto e quero tirar algumas lições. Antes do texto, eu já ia me empolgando e ouvi uma frase, e até anotei aqui, eu gostaria de compartilhar com você, que diz assim: esperança é a força que nos move a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Vou repetir. Esperança é a força que nos move a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. O que é que me faz levantar da cama? Lutar, estudar, trabalhar, relacionar com as pessoas. Isso aqui vai dar certo. A gente não tem controle da vida. A grande questão é, vale a pena? Servir a Deus vale a pena? Dizer não ao pecado vale a pena? Como é que o apóstolo Paulo termina 1 Coríntios capítulo 13? Agora permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Maior deles é o amor. Os outros dois são necessários, fundamentais para a nossa caminhada. Mas olhe para o texto. Antes do texto, entender o que é que está acontecendo aqui. Por que que tudo isso aconteceu? O povo de Israel deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, começaram a servir falsos deuses. Havia pecado, havia idolatria, havia de tudo, e Deus havia alertado o povo: olha, se vocês entrarem por esse caminho, vocês vão sofrer as consequências do pecado de vocês. O povo não ouviu a palavra do Senhor, e Deus permitiu que um outro povo, um povo que não conhecia Deus, um povo terrível, chamado os babilônicos, viesse ao povo de Israel e levasse o povo cativo.
Ezequiel, ele é um profeta lá dessa época, só que ele está lá na Babilônia. A sua origem, num primeiro momento, ele não era profeta, ele era um sacerdote. Deixa aqui marcado Ezequiel capítulo 37, abra comigo, por gentileza, Salmo 137. Salmo 137 dá uma visão de como o povo de Israel estava ali na Babilônia. Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, salgueiros que lá haviam penduravam as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar cântico do Senhor em terras estranhas? O povo estava assim, cabisbaixo, abatido, desanimado. Não tem como eu cantar vivendo essa situação. Por isso, quando a gente se depara com Ezequiel 37, ele tem uma visão. E qual é a visão? Deus o leva e coloca no meio de um vale de ossos secos. E eu gosto da versão que a Bíblia, a mensagem, dá esse verso, o versículo 11. Versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É assim que a revista atualizada, a minha e a sua Bíblia diz. Porém, a Bíblia, versão, a mensagem, o que é que ela diz? Ela diz assim: nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi, não restou nada por nós. Israel perdeu a força que move a lutar. Eles desistiram. Eles desistiram. Não tem mais razão de ser. E é em cima disso, desse texto, do vale de ossos secos, em cima da minha e da sua vida, em alguma área, em alguma situação que a gente perdeu a esperança de voltar a ter vida de novo, que eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas nessa noite. A primeira delas está aqui no verso 2. Acompanhe comigo, por gentileza. Eu vou ler o verso, a partir do verso 1, mas a ênfase vai estar no versículo 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale de ossos que estava seco, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. A primeira questão que eu quero chamar a sua atenção está no início do versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Como se não fosse pouco, você está num vale de ossos secos. Mas Deus não apenas colocou o profeta nessa situação, ele faz o profeta andar, passear por meio daquela situação. A grande pergunta que fica, por quê? Por que que Deus não apenas colocou, mas levou o profeta a andar, a passear e ver aquela situação? Por que que ele permitiu tal coisa? Eu já disse aqui, e acredito que em algum momento você já ouviu isso, em algum pastor da sua infância ou adolescência, ou de alguma igreja que você já fez parte. Sabe aquele tipo de coisa que nós, os pastores, é muito comum a gente falar: nunca pergunte o porquê a Deus, pergunte para quê.
Já ouviu isso? Tá certo, não está errado, porém o porquê é inevitável. Quando a gente se depara com determinadas situações, principalmente quando aperta o nosso calo, a gente vem logo, é do homem, é da nossa natureza, a gente quer entender o porquê das coisas. Por que isso? E tenho certeza que se você fizer uma jornada, uma reflexão na sua vida, na sua trajetória, quantos momentos você já se deparou com situações em que você quis entender algo que não tinha como. Ficou sem dormir, ficou sem comer, ficou impaciente. Por que Deus? Deixa aqui Ezequiel marcado e abra comigo, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. A gente vai ler, a ênfase vai estar no versículo 52. Porém, o que eu quero começar a ver com você é a partir do versículo 45. Em cima do versículo 45, o título que a Sociedade Bíblica do Brasil dá a essa passagem é que Jesus anda por sobre o mar. E você vê no início do verso 45, diz, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos, ou seja, Jesus forçou uma situação. E o que foi que ele forçou? A gente tem que ir para um outro lado. Eles estavam num determinado local, tinha o mar da Galileia e eles tinham que atravessar isso. Ora, boa parte daqueles 12 apóstolos eram marinheiros. Sabiam navegar, não tinha dificuldade com isso. É a mesma coisa chegar para qualquer um de nós que tem carteira e que dirige há algum tempo e dizer assim, vai ali na rodoviária pegar uma pessoa, tem alguma dificuldade? Não tem, você entra no carro e vai lá e volta, não tem dificuldade nenhuma. Jesus foi lá e forçou uma situação. Só que durante esse percurso que é algo natural, algo aparentemente fácil, algo que estava numa perspectiva humana no controle, tem uma tempestade. E é algo muito forte. E é algo que chega ao ponto de eles ficarem desesperados, a gente vai morrer. Jesus vem andando sobre as águas, manifestando assim o seu poder. Mas a grande questão é o porquê disso. Por que Jesus forçou uma situação? Aqui vem o verso 52. Acompanhe comigo, por gentileza. Marcos capítulo 3, 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Por quê? Que Jesus forçou uma situação, porque Jesus permitiu que os seus discípulos vivessem aquele momento no mar, ficaram com medo, desesperados. Por que foi que era necessário que ele viesse andando por sobre as águas, manifestando a sua glória, a sua majestade, o seu poder? Por quê? Porque antes Deus havia realizado o milagre da multiplicação dos pães. Eles viram tudo aquilo, participaram de tudo aquilo. Porém, diz o texto, os seus corações estavam endurecidos. Será, queridos, que a gente não está vivendo assim? Deus fala, Deus manifesta, Deus age de providência. Louvado seja Deus, todo santo dia o pão chega na minha e na sua casa.
Louvado seja Deus, independente se sua casa é grande ou pequena, você tem um teto, você tem uma cama, você tem roupa. Será que eu não estou vivendo assim, com o coração endurecido? Tenho vivenciado tudo isso, cuidado de Deus, a providência de Deus. Mas é necessário que Ele permita que eu viva a experiência de um mar revolto, para ver Ele andando sobre as águas, manifestando a sua glória e o seu poder, para que eu entenda que Jesus, que é Deus, que o Evangelho não é uma história, que ser crente não é ser apenas se colocar como religioso, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu devo fazer aquilo outro, mas deve ser um relacionamento vivo, íntimo, intenso com Deus. Por que que, voltando a Ezequiel 37, não apenas coloca o profeta naquela situação, mas faz ele andar e passear? E não apenas isso. Versículo 3, acompanhe comigo, por gentileza. Aqui a gente entra num segundo aspecto, segunda lição. Verso 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Sabe aquela área da sua vida? Sabe aquilo que tu não quer mais mexer? Sabe aquilo que você já perdeu a esperança? Pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você acredita que pode voltar como era antes? Você acredita que esses ossos secos que está aí na sua e na minha vida pode voltar a ter vida? Você acredita nisso? Qual é a resposta que ele dá? Eu acho maravilhosa. O profeta diz, eu não sei, Senhor, tu sabes. Por que eu acho maravilhosa essa resposta? Porque nos coloca no nosso lugar, no nosso devido lugar. E que lugar é esse? Um lugar de dependência. Eu não sei do dia do amanhã, eu espero em Deus, que tanto para mim quanto para você, Deus nos conceda muitos anos de vida, de saúde, de paz, felicidade. Não é assim todo ano? Toda virada de ano, a gente não faz sempre a mesma oração, não está errado, está certo. E a gente volta para o irmão, para o parente, para o amigo, feliz ano novo, vai estar tudo certo. Mas a gente não tem controle. A gente não sabe, está por vir. Não sabe que o desemprego pode bater na nossa porta, que a enfermidade pode bater na nossa porta, que a morte pode bater na nossa porta. Nós não sabemos. Senhor, porventura, Senhor diz, porventura esses ossos secos podem voltar a ter vida? Deus, eu não sei. Tu sabes, eu não sei de nada. Eu sou dependente. Estou aqui porque Ele me trouxe. Estou com vida porque Ele me deu vida. Esse é o meu lugar, esse é o teu lugar. Assim como uma criança pequena é totalmente dependente do pai, assim nós somos totalmente dependentes de Deus. E desculpe se eu for repetitivo para alguns de domingo passado não, retrasado. Jesus disse, vós que sois mal sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus, o vosso Pai Celeste. Deus é Pai. E eu tenho que, nesse processo, nessa caminhada com Deus, qual é o meu lugar? De servo, de filho,
de dependente. Não é porque eu não sei do que está por vir que eu vou andar com medo, que eu vou viver com medo, preocupado, ansioso. Se a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus, está bem guardada. Não tenho que temer o amanhã. Começamos como a celebração nessa noite, fazendo a leitura do Salmo 121. Os meus olhos elevo para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu socorro está em Deus, não no homem, não nas circunstâncias. Terceiro e último aspecto, eu queria ver com você, está no verso 4 e se repete no versículo 9. Deus coloca o profeta numa situação extrema, não apenas num vale de ossos secos, mas faz o profeta andar e passear naquele lugar. Num segundo momento, Deus faz uma pergunta para o profeta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. E o que é que Deus fala? Versículo 4. Então, disse-me ele: profetiza a esses ossos e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizer-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. O que é que Deus fala ao profeta e como trazer isso para mim, para a sua vida nessa noite? No meu vale de ossos secos. Profetize. Abre a boca. Fale. Você não vai falar de você. Você não vai falar da sua vida. Você vai falar de Deus. Você vai falar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda, que transforma vidas e corações. Voltando em uma outra passagem, mas também relacionada ao mar, relacionada à tempestade. Estão lembrados? Aquele momento em que os discípulos estão assombrados. Jesus está andando e eles estão assombrados. E alguém diz assim: é um fantasma. Você consegue imaginar? Eles andaram com Jesus, conviveram com Jesus, tocaram em Jesus. E eles olham e dizem: só pode ser um fantasma. Ô povo duro, você não é diferente não, irmão. Jesus diz: não, sou eu. Pedro, ousado. Ele fala e depois pensa. Eu nem sei se Pedro pensava naquela época. Diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá na tua direção, vá ao teu encontro. Jesus disse: vem, Pedro. Ele pode ser precipitado, ele pode ser até grosso, mas pense num homem corajoso. Ele vai. O Senhor disse que era para ir ao seu encontro, eu vou. E ele desce. E ele vai andando. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava dando tudo certo. Mas diz o texto que por um momento ele desviou o olhar de Jesus e começa a ver a tempestade. E é nesse momento que ele afunda. Certa vez eu ouvindo uma reflexão, um estudo sobre esse texto, que fazia Pedro andar sobre o mar. Era a palavra de Jesus.
Era a palavra que sustentava, porque Jesus disse: vem, Pedro, vem ao meu encontro. Enquanto ele estava olhando e andando em direção a Jesus, em obediência à palavra, ele estava indo bem. Então, como eu devo tratar o vale de ossos secos que está na minha vida, que eu não quero mais confrontar, perdi a esperança? Deus está falando para mim e para você nessa noite: profetiza, ou seja, fale da palavra de Deus. Uma vez, a primeira vez que o profeta fala, de fato há uma movimentação de ossos batendo com ossos. Nasce carne, mas continuam lá. Agora não são mais ossos, são corpos. Verso 9, mais uma vez, profetiza, fale. É a palavra de Deus que muda a vida, que muda corações. Caminhando para a nossa conclusão, nas férias agora, a minha mãe perguntou para mim, não, na verdade foi logo quando meu pai morreu, ela perguntou para mim: você quer o que de seu pai? A maior riqueza que meu pai deixou para mim, a maior herança, foi o Evangelho, foi a pessoa bendita de Jesus. E quando ela me perguntou: você vai querer o quê? Eu disse: eu vou querer a Bíblia dele. Porque, eu já disse, meu pai, ele aprendeu a ler na Bíblia. E uma estratégia que ele tinha para me evangelizar, ele sentava lá e chegava assim: filho, vem cá, lê aqui um pedaço da Bíblia, uma passagem bíblica para mim. Eu olhava para aquela situação e com pena dizia assim: não, eu vou ajudar meu pai, eu vou ler a Bíblia, né? Ele, infelizmente, não teve a oportunidade de estudar. Hoje eu tenho, graças a ele. Vou ler a Bíblia para ele. E eu pensava que fazia um favor para ele. Na verdade, ele estava me colocando para ler a Bíblia. Primeira Bíblia que eu ganhei foi ele que me deu, e eu me lembro, isso eu tenho guardado. Eu peguei aquela Bíblia e dei um beijo. Quando ela me perguntou assim: o que é que você quer do seu pai? Eu quero a Bíblia dele. Hoje eu sou o que sou, graças a Deus, primeiramente, depois a vida de meu pai. Muitas pessoas que já conheceram a Deus, que amaram e que amam ao Senhor, muitas vidas que foram tocadas, nasceu disso, uma pequena semente. A palavra de Deus mudou minha vida. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho 2 filhos que, pode-se dizer, são juniores, quase na adolescência. Para aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet, tá os 3 lá. 2 são meus filhos, um é o Samuel. Os meninos estão lá. A minha oração é que não apenas os meus filhos, mas os nossos filhos cresçam amando e servindo ao Senhor. Mas o que é que faz a diferença, irmãos? Não é o dinheiro, não são os títulos, nem status. É a palavra de Deus, é o se relacionar com Deus. Essas coisas são eternas, essas coisas mudam vidas e histórias. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar quando o vento soprar. Vamos orar?